O Salmo 53 é muito semelhante ao Salmo 14, sendo uma reiteração com pequenas diferenças. Ele descreve a depravação da humanidade e a rejeição de Deus pelos ímpios. Esse salmo oferece uma reflexão profunda sobre a condição humana sem Deus, destacando a insensatez e a corrupção do coração daqueles que negam sua existência. A ênfase está na totalidade do mal presente na humanidade, mas também aponta para a salvação e esperança que vem de Deus. Versículo 1. E a insensatez de negar a Deus, o nécio diz no seu coração, e não a Deus. Corrompem-se e cometem iniquidade abominável, não há quem faça o bem. Salmos 53, 1. O salmo começa com uma declaração poderosa sobre a insensatez daqueles que negam a existência de Deus. A palavra nécio refere-se a uma pessoa tola, insensata, que rejeita a sabedoria. No coração desses indivíduos, há a convicção de que Deus não existe, o que leva a um comportamento corrupto e moralmente decaído. Dizer não a Deus implica não apenas em negar a existência de um Criador, mas também em rejeitar qualquer senso de responsabilidade moral diante dele. Davi, o autor do Salmo, aponta para o resultado dessa rejeição em a corrupção generalizada e a prática de iniquidade. Ele afirma que não há quem faça o bem entre aqueles que rejeitam a Deus, destacando a profundidade da depravação humana quando Deus é deixado de lado. Versículos 2, 3. Na perspectiva divina sobre a humanidade, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 53, 2.2 e 3. Nestes versículos, Davi descreve a visão de Deus sobre a humanidade. Deus, do alto dos céus, observa os seres humanos para ver se há alguém que o busque e tenha entendimento. A resposta é desoladora, em todos se desviaram, tornando-se imundos. Isso reflete a natureza universal do pecado, destacando que a humanidade, por si só, está longe de Deus. A frase não há quem faça o bem ecoa o ensino bíblico sobre a condição pecaminosa da humanidade. O apóstolo Paulo faz referência a essa passagem em Romanos 3, 10, 12 para argumentar que todos, judeus e gentios, estão sob o pecado e necessitam da graça salvadora de Deus. Versículos 4, 5. E a arrogância dos ímpios e o temor de Deus, acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Ali se acharam em grande pavor, onde não havia motivo para temer, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercou, tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Salmos 53, 2.4 e 5. Davi expressa perplexidade diante dos ímpios que oprimem e exploram o povo de Deus, como se devorassem pão. Esses indivíduos praticam a iniquidade sem qualquer consideração por Deus, demonstrando um profundo desprezo pela moralidade divina. Eles não invocam a Deus, o que mostra sua arrogância e autossuficiência. Contudo, esses mesmos ímpios experimentam o terror e o pavor, mesmo sem motivo aparente. Esse temor, aparentemente infundado, é uma consequência de sua consciência condenada e do reconhecimento, ainda que inconsciente, da rejeição de Deus. A ideia de que Deus espalhou os ossos dos inimigos de seu povo indica que ele traz a destruição e a confusão sobre aqueles que se levantam contra os justos. O medo que os ímpios experimentam é, em última análise, o reflexo de seu afastamento de Deus e da consciência de que estão fora da proteção divina. Versículo 6. O desejo por salvação e restauração, ó! Se já de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, e se alegrará Israel. Salmos 53, 6. O salmo termina com uma nota de esperança. Davi expressa o desejo de que a salvação venha de Sião, ou seja, da presença de Deus, para Israel. Ele anseia por uma restauração completa e pela libertação de seu povo da opressão e do cativeiro. Quando Deus trouxer essa libertação, Jacó, um nome poético para Israel, se regozijará, e o povo de Deus se alegrará. Este versículo é uma oração por redenção e restauração. No contexto mais amplo das Escrituras, aponta para a salvação final que Deus promete ao seu povo. Para os cristãos, essa salvação tem seu cumprimento em Jesus Cristo, que veio de Sião a Jerusalém, para trazer libertação espiritual. Aplicação prática. O Salmo 53 nos ensina várias lições importantes para a nossa vida espiritual. A insensatez de rejeitar a Deus. Este salmo nos lembra da insensatez de negar a existência de Deus. Aqueles que vivem como se Deus não existisse inevitavelmente se entregam à corrupção e ao pecado. Devemos sempre reconhecer a soberania de Deus em nossa vida e viver em obediência à sua vontade. A condição pecaminosa da humanidade, em todos nós, sem exceção, nos desviamos de Deus em algum momento. Este salmo nos lembra da universalidade do pecado e da necessidade de uma intervenção divina para nos salvar.
Somente através de Deus podemos experimentar verdadeira redenção e transformação. O terror dos ímpios, naqueles que vivem longe de Deus, podem até parecer confiantes em seu caminho de vida, mas no fundo, existe um temor profundo. Esse medo é resultado de estarem afastados da proteção e presença divina. A verdadeira paz só pode ser encontrada em Deus. A esperança na salvação de Deus, e mesmo em meio à corrupção e ao mal ao nosso redor, podemos ter esperança. Deus promete restaurar e salvar seu povo. Devemos orar e ansiar por essa redenção, sabendo que a alegria virá quando Deus trouxer salvação e justiça para o seu povo. Conclusão: o Salmo 53 nos oferece um retrato claro da condição humana sem Deus, incorrupção, maldade e rejeição à sabedoria divina. Porém, ele também aponta para a esperança que temos em Deus, que é nosso Salvador. Devemos reconhecer nossa necessidade de Deus, buscar sua presença e confiar em sua salvação, sabendo que ele trará alegria e restauração ao seu povo. Aplicação no contexto atual. Vivemos em um mundo onde muitos negam a existência de Deus ou vivem como se ele não fosse relevante. Este salmo nos convida a refletir sobre a insensatez dessa postura. Em um tempo onde a corrupção e o mal parecem prevalecer, a mensagem do Salmo 53 é um lembrete de que Deus observa tudo e trará justiça a seu tempo. Para os que sofrem opressão, este salmo oferece esperança. Deus trará libertação e restauração àqueles que confiam em Ele. Se esse estudo tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e nos acompanhe para mais reflexões sobre os Salmos e outros livros da Bíblia. Deus abençoe sua vida e continue a guiar seus passos em meio a este mundo corrupto, para que possamos encontrar nossa verdadeira segurança em Ele.